Como é que é o roteiro que nós vamos seguir? Bom, ao longo dos últimos anos, o André Singer se tornou um dos principais cientistas políticos brasileiros, acumulando a experiência acadêmica, com uma experiência de governo e com uma experiência jornalística também. Há alguns anos ele soltou um livro, que já se tornou um clássico aí, sobre o lulismo, como que quando você tem grandes processos de inclusão, quem conduz a inclusão se perpetua no poder. E esse desenho bem delineado acabou derrubado por um golpe aí. O que aconteceu para o lulismo não conseguir integrar todo o país, André? Luiz, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que o que aconteceu ali é que o modelo lulista é um modelo que, para ele poder continuar, ele optou por fazer as coisas de maneira muito devagar, muito moderada. O que é visto em retrospecto tem aspectos inteligentes, porque, na verdade, ao optar por não confrontar, foi, digamos, comendo o mingau pelas bordas e conseguiu durar, eu diria, de maneira completa, 3 mandatos, né? Os 2 primeiros mandatos do ex-presidente Lula e o primeiro mandato do ex-presidente Dilma. O segundo mandato dela eu considero que já é parte de uma outra história, na verdade. Então, para não, digamos, não criar uma radicalização, as coisas foram sendo feitas de maneira homeopática, né? As mudanças foram feitas de maneira muito suave, e o que deu a elas uma dimensão maior foi o fato de elas terem podido continuar. Agora, o Brasil é um país muito desigual, né? O país mais desigual do mundo. Então, vamos dizer, o abismo que existe, o fosso que existe e a quantidade de pessoas pobres e muito pobres no Brasil é tão grande que essas mudanças suaves, elas tiveram resultado significativo, mas ainda muito longe de dar o salto para completar isso, que seria, digamos, uma passagem para uma outra etapa histórica do Brasil, que eu chamo de um processo de integração, que você teria, na verdade, metade da população nunca teve condição de participar do mercado plenamente, de ter condições mínimas de acesso à moradia, educação, saúde dignas, né? O André, uma coisa que chama atenção, apesar desse desenho de país, a própria Dilma, quando assume no primeiro governo dela, ela tinha uma noção da continuidade dessa implementação das políticas públicas, mas visto em retrospectiva, assim, tem um conjunto de fatores novos lá que passaram totalmente despercebidos aí, que é o protagonismo do Judiciário, do Ministério Público, a própria eleição daquela super bancada pelo PMDB, já segundo o próprio presidente interino, aí, o Temer, já tentando conquistar o poder, e a própria Dilma, digamos, atuando sozinha, sem um corpo de inteligência. O que aconteceu com essa falta de familiaridade do PT com estruturas de poder? Eu acho que são processos todos independentes, eles não são um processo só. Quer dizer, no que diz respeito ao Judiciário e Ministério Público, acho que houve uma aposta da esquerda na autonomia do Ministério Público, isso vem desde a Constituinte de 88. Eu acho que houve também uma aposta na autonomia do Judiciário, tanto é assim que as nomeações para o Supremo Tribunal Federal procuraram privilegiar pessoas que se julgavam independentes. Né? E eu vou dizer que, do meu ponto de vista, não houve propriamente erros aí. Na realidade, eu sou daqueles, muita gente mudou de opinião, mas sou daqueles que continuam defendendo a independência do Ministério Público. Mas o Mensalão já dava sinais aí de que você tinha um viés partidário aí. Na verdade, esse processo ele é muito contraditório, porque eu sempre digo isso, quer dizer, do ângulo de uma posição republicana, seja ela de esquerda, de centro ou de direita,
nós somos todos contra a corrupção e a favor do combate à corrupção. Para isso, o Ministério Público independente, o Judiciário independente é fundamental, assim como a Polícia Federal independente. As três coisas foram coisas que se valorizaram nos governos Lula-Dilma. Né? Então, de um lado, se deu instrumentos para um combate à corrupção que acabou se voltando contra os partidos. O problema é que, digamos, de alguma maneira, os partidos da base governista acabaram sendo envolvidos, mas não só os da base governista, porque nós precisamos ter claro, né, que hoje, depois do que tudo que aconteceu, está bastante nítido que o PSDB também participava mas o viés que foi dado no sistema. Né? O viés inicial da Lava Jato, que derrubou a presidente da República, tinha um lado aí que foi preservado e um lado que foi potencializado. Aí. Então, a minha dúvida, e eu digo mesmo com sinceridade, está no plano da dúvida, diz respeito justamente a esse viés inicial. Eu acho que talvez a gente devesse considerar que o conjunto do que se imagina a Operação Lava Jato deva ser considerado com um viés republicano, mas ela visivelmente foi utilizada no meio do caminho para outros propósitos de natureza política. E dessa maneira houve nitidamente uma distorção daquilo que se poderia considerar como um propósito republicano. Agora, essa utilização, eu penso que ainda não está claro o que aconteceu. Nós não entendemos, até eu digo os analistas hoje e tal, tendem a achar que aquilo ainda é uma caixa preta, e eu acho que é mesmo. Mas se a gente pegar, por exemplo, o modelo americano de Constituição e tudo, que serve de base para o Brasil desde sempre. Não se procurou analisar a razão do Ministério Público ter ficado sob o controle estrito do Executivo. Quer dizer, o fato dele ter poder de fiscalização já não se constituía uma ameaça corporativa que os Estados Unidos conseguiram identificar lá atrás? Talvez, eu acho que isso se coloca no plano da interrogação, porque nós tivemos uma experiência histórica. Acho que a intenção de ter um instrumento a mais de combate à corrupção, que é um problema muito antigo no Brasil, muito constitutivo do sistema político, não é ruim essa intenção, mas de fato acabou produzindo um estrago, né? Na verdade, acabou produzindo um estrago porque nós estamos passando por um momento em que a própria democracia está questionada. Nesse sentido, eu concordo com você. E como é que você vê 2018 e principalmente o lulismo à luz do que está ocorrendo hoje? Bom, eu acho que a primeira coisa a dizer, me parece que é a novidade das últimas semanas, é que se confirma uma hipótese de que, apesar de tudo, o lulismo não morreu. Ou seja, e a demonstração de que ele não morreu está no fato que as intenções de voto dão hoje a precedência para o ex-presidente Lula. Ele é o primeiro colocado nas intenções de voto. E eu fui analisar os dados e confirma a hipótese inicial de que são os mais pobres os que estão novamente percebendo que eles uma alternativa a uma situação que os prejudica muitíssimo. Porque, na realidade, aquilo que o lulismo conseguiu ao longo de 12 anos está sendo revertido. Não tudo, né? Porque Bolsa Família continua, transposição do São Francisco está aí, tem uma série de iniciativas dos governos anteriores que, mesmo este governo, que é um governo muito regressivo, não pode eliminar, mas a pobreza está voltando, né? O desemprego ficou altíssimo, não tem solução à vista no curto prazo, nós temos uma perda de renda, então há uma volta, né, à condição de país mais desigual. E nesse sentido eu acho que surge uma espécie de consciência que a gente pode chamar de uma consciência de classe refratada, porque não é a consciência de classe tradicional dos países europeus, mas é um tipo de consciência de classe de que o ex-presidente Lula seria uma alternativa. Então, nesse sentido, eu diria, o lulismo não morreu. E eu diria também que não morreu no sentido do seu projeto. O que o presidente Lula enxergou? Que eu até penso que no começo ninguém acreditava que isso fosse possível, né? Ele enxergou a possibilidade de fazer mudanças, como eu disse no princípio da nossa conversa, muito lentas, muito suaves, mas constantes.
na direção de uma integração dessa metade da população que sempre foi excluída, sem radicalização, sem confronto político. Agora, o problema é que, digamos, nesta etapa pós-2014, do finalzinho de 2014 para cá, está havendo uma radicalização que vem do campo da direita, né? Uma radicalização forte, intensa e até aqui sem paradeiro, no sentido praticamente de dizer: nós não aceitamos mesmo este processo lento e absolutamente democrático, porque o ex-presidente Lula recusou a possibilidade de um terceiro mandato, né, no que, aliás, eu acho que ele fez muito bem. As regras democráticas foram inteiramente seguidas, não há como você levantar uma acusação de ação antidemocrática. Vamos pegar esse ponto aí. Não há nenhuma semelhança entre Brasil, Venezuela, entre Lula, ou mesmo com a Cristina Kirchner. Quer dizer, aqui se abriu mão de qualquer forma de radicalização. No entanto, se conseguiu impingir na opinião pública a ideia do bolivianismo, do castrismo. Como é que se dá esse fenômeno? Isso é um fenômeno, digamos, de ideologia e propaganda incrível, na realidade, né? Porque, de fato, não tem nenhuma semelhança, não tem nenhuma base na realidade, e de repente você começa a ouvir gente falando vai para Cuba, esse tipo de coisa, quando o processo brasileiro nada tem a ver com isso, né? Eu acho que, infelizmente, se usou muito o combate à corrupção, na linha de que se teria constituído uma organização criminosa que tomou conta do Estado, que não há nenhuma evidência nesse sentido, mas, infelizmente, sim, há o que a gente poderia chamar de um sistema tradicional de funcionamento da política brasileira e de financiamento da política brasileira, que no bojo da Lava Jato foram aparecendo indícios de que muitos partidos estavam envolvidos, né? E isso realmente criou uma sensação muito ruim de que não era possível confiar em nenhum partido. Eu tenho dito que todos os partidos, até mesmo os partidos de esquerda, têm que apresentar explicações para a opinião pública, para além, digamos, das respostas estritamente jurídicas sobre o que aconteceu, porque, de fato, há uma sucessão, né, de evidências envolvendo a todos, né? Então, quando a gente pega, digamos, você fala do pessoal que esgrime, digamos, esse antilulismo sem apresentar alternativa. Você não tem hoje uma proposta da direita ou do PSDB, uma proposta alternativa. Como explicar, por exemplo, dentro do lulismo você tinha as políticas industriais. As políticas industriais beneficiavam a indústria instalada no Brasil, não só a capital nacional, mas a capital estrangeira. Verdade. Como explicar que a própria expansão do mercado de consumo aqui deu um salto em todas as empresas aí que produzem para o mercado interno ganharam com isso? Como explicar esse isolamento da presidente Dilma Rousseff e o fato desses setores terem apoiado um golpe que era claramente de desmonte do Estado? E eu vou me permitir divergir um pouquinho do que você disse, no seguinte sentido: eu acho que eles têm uma proposta, quer dizer, tanto o atual governo quanto o PSDB, que é uma proposta liberal. É uma proposta liberal que está bastante sintonizada com o que pensa o capital internacional, o grande capital internacional. É uma orientação que você vê que está se aplicando em outros países da América do Sul e também em outros países do mundo. A questão da austeridade, do ajuste fiscal, do tipo de arranjo, né, que vai, digamos, restringindo as atividades, mais atividades de exportação de commodities, deixando indústria para outros lugares do mundo. Eu penso que há uma espécie de um rearranjo. Claro que isso tudo agora vai passar por um período turbulento com a presidência Trump, mas vamos deixar isso de lado, porque senão a nossa análise fica complicada demais. Então, acho que há uma visão liberal que aparece já de alguma forma nos governos Fernando Henrique, mas agora ela vem de modo radicalizado, né? E essa visão é muito ruim para certos setores do empresariado brasileiro. Aí eu vou responder diretamente a sua pergunta, porque eu fiz um trabalho longo de pesquisa sobre isso. Eu acho que aparece um paradoxo, que é o paradoxo de que esses empresários industriais apoiaram um movimento que ia, na sequência, arruiná-los. Literalmente arruiná-los. Vamos pegar um episódio. Por quê? Deixa eu acrescentar uma coisa sobre isso. Porque aí esse paradoxo
é um paradoxo que já aparece no pré-64. No pré-64 havia a mesma discussão, né, de que interessaria à burguesia industrial brasileira apoiar um projeto que vinha do Getúlio Vargas, que é um projeto industrializante. Sim. E a Dilma tentou repetir isso. Acontece que, por razões que talvez seja um pouco longo explicar, mas que tem a ver com a formação do Brasil, este setor, ele prefere, na hora H, se alinhar com o conjunto do capital, inclusive do capital internacional, mesmo em seu próprio prejuízo, do que ficar ao lado, vamos chamar assim genericamente, de forças populares. Essa é a questão. Quando você divide os campos, eles nitidamente vão para o outro campo. Eu acho, com muita humildade, porque é fácil falar de fora e depois das coisas acontecidas, que a presidente Dilma não enxergou isso. Ele fez uma aposta, né, num setor empresarial que deixou ela com um pincel. Então, uma coisa que chamou a atenção esses dias aí foi o ex-presidente do Banco Itaú, Roberto Setúbal. Ele deu uma entrevista falando da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e ele, como banqueiro, ele se sentiu surpreso com as conclusões sobre as prioridades dos empresários. Ele falou, eu achava que eles iam reclamar dos juros e do spread. Ele, banqueiro, falando. E acabaram reclamando da legislação trabalhista. Essa subordinação quase ideológica do empresariado, mesmo industrial, ao setor financeiro, o que é? É problema de informação? Aí tem duas coisas, né? De um lado, há uma parte dos economistas que insiste muito no fato que houve nos últimos anos uma financiarização do capitalismo e um entrelaçamento muito grande entre as atividades produtivas e as atividades rentistas. Então, eles insistem que uma parte do empresariado produtivo é também rentista. Ganha mais na tesouraria do que às vezes ganha mais, ou pelo menos tem também interesses nessa linha. A outra explicação que eu daria tem a ver com o fato de que, de um certo alinhamento internacional, no qual o capital financeiro fala muito alto. Quer dizer, hoje, de fato, há mesmo uma financiarização do capitalismo mundial e quem dá a orientação geral são os bancos, o setor financeiro. Então, quando isso se torna mais, digamos, radicalizado, parece que o nosso empresariado produtivo se alinha. E uma terceira coisa que eu tenho também ouvido e passei a incorporar como hipótese, né, é a própria ligação com a classe média. Nós temos uma classe média que é uma classe média que olha muito para Miami, para as alternativas que vêm de fora, para os importados, para comprar fora, portanto muito alinhado com um projeto que não é um projeto nacional. E essa camada social, ela é relativamente pequena se você olha para o conjunto do eleitorado, mas ela tem muita voz. Sobretudo, ela tem muita voz nos momentos de crise, no momento em que, digamos, no caso da ex-presidente Dilma, por vários fatores, até aqueles que começaram a conversa, né, a Operação Lava Jato, foi se enfraquecendo. Pois nós não falamos da questão do PMDB, mas a questão do PMDB é que, aí eu acho que o ex-presidente Lula tem me lembro sempre de uma observação dele que me parece muito inteligente. Diz, o presidente da República, ele se elege, e ele senta na cadeira de presidente e ele encontra um congresso que não foi ele que elegeu. E ele não pode dizer, olha, me traga um outro congresso, eu quero trocar o congresso. Porque o congresso foi eleito pelo povo, então ele tem que governar com aquele congresso. E ele fez uma política de alianças que permitiu a ele governar, isso é verdade. Né? Eu sempre critiquei o fato de o PT se aliar aos partidos de centro e às vezes até partidos mais à direita nas eleições. Porque aí eu acho que o PT devia ter se apresentado com cara própria para aumentar a base de uma proposta transformadora. Mas para governar, eu compreendo, quer dizer, eu acho que se você quer governar democraticamente, você tem que governar com os partidos que estão lá. O André, sabe uma coisa que me chama a atenção? Tem muitos estudos aí sobre essa ascensão da classe C, você fez um estudo fantástico. Agora, essa questão desse sentimento da classe média internacionalizada, o impacto desse padrão IUP nas corporações públicas. Quando você pega o Ministério Público, as novas gerações, Tribunal de Contas, todos esses setores, uma vez eu conversava com um rapaz que era de um desses conselhos, acho que é da Camex, ele falou, nós somos de 6 ou 7 lá, todos concursados
ganhando ótimos salários. Dos 7, só eu que não tenho uma posição crítica ao governo. Esse sentimento de classe média parece que não foi bem percebido quando não foi decisivo no golpe, né? Eu acho que sim. Eu concordo que isso é muito importante, porque na verdade digamos, quando a classe média se desloca, ela se desloca como um bloco, levando até mesmo pessoas que estão em posições públicas importantes, né? E que começam a aplicar na sua atividade pública pontos de vista que são típicos da sua vida privada, por assim dizer, né? E que perpassam o conjunto da classe média. Na verdade, quer dizer, é o tipo de capitalismo que foi se desenvolvendo no Brasil, que vai levando setores maiores do que antes da classe média para posições de tipo conservador. Sempre existiu, né, e continua existindo, um setor da classe média que é progressista, né? Isso continua existindo, mas eu acho que talvez ele tenha diminuído em termos relativos, e não há dúvida, no processo do golpe parlamentar, esta mobilização da classe média foi decisiva. Como é que você vê o papel da universidade? Nós temos claramente os economistas aí que estão alinhados com um modelo de... Aqueles economistas que têm mais voz na imprensa, aliados com um modelo de desenvolvimento internacionalista. Mas a universidade, de uma maneira geral, ela se afastou do debate das grandes políticas públicas por insensibilidade da universidade ou por falta de interlocução no governo? Não, eu acho que ainda existe na universidade um setor importante, não saberia dizer se ele é majoritário, mas um setor significativo de pensamento crítico, né, que procura resistir, procura elaborar, formular. Ele está mais fragmentado do que era antes, tem muitos setores até mesmo críticos pela esquerda à experiência lulista, né? Algumas críticas mais interessantes, outras menos interessantes, mas existe. Agora, a universidade está também sofrendo o cerco que a sociedade como um todo está sofrendo no sentido de desmontagem daquilo que é a tradição de universidade pública e gratuita que nós temos. Então, eu diria que há uma certa posição de defensiva nesse momento, né? Você sabe que a questão da gratuidade do ensino está em pauta nesse momento, né? Que os setores liberais, conservadores estão aumentando a pressão no sentido de derrubar isso, que, na minha opinião, seria o fim do ethos universitário público tal como nós o conhecemos. Né? Então, eu diria para você que também na universidade há um certo avanço de posições liberais e eu diria uma certa situação de defensiva do pensamento crítico. Quando a gente vê o golpe, é possível vislumbrar um conjunto de fatores aleatórios que vão se juntando. Mas você tem uma constante que, em todos os momentos, que é essa visão liberal, que está na Ponte para o Futuro do PMDB, e quando o Temer entra, esse pessoal, que a imprensa poupa, não fala nada, eles assumem postos na Petrobras, Ministério da Fazenda e tudo, mas com um conjunto de medidas que a gente percebia que já vinham sendo estudadas. Dá para identificar onde que está o centro aglutinador desse pessoal? Eu acho que fundamentalmente no PSDB. O PSDB, vários chamados think tanks, né, alguns de São Paulo, outros no Rio, vieram elaborando, por isso que eu disse naquele momento que eu divergi um pouquinho de você, que há um programa. Esse programa, e eu até acho... Eu me expressei errado, o que eu digo é que não tem um programa eleitoralmente viável. Ah, bom. Nesse sentido. Isso é um outro problema para a gente conversar. Mas, enfim, há um programa, e que eu até digo para você, democraticamente, é bom que ele exista. Porque ele representa setores da sociedade brasileira. Numa democracia, isso tem que estar posto. Agora, a questão é a seguinte, não pode ganhar no tapetão. Claro. Precisa ganhar nas urnas e aí precisa deixar, né, que o outro lado, no caso agora os que foram alijados do poder, que eu chamo de campo popular, tenham também condição de ganhar, como acabou acontecendo pela primeira vez em 2002. Eu sempre digo para os meus alunos, olha, a democracia brasileira, ela se consolida no ano de 2002, quando ocorre a alternância no poder. Não é porque eu seja simpático ao ex-presidente Lula, não é essa a questão, é simplesmente uma constatação analítica de que uma democracia precisa ter alternância no poder. Para ter alternância no poder tem que ter duas propostas e duas equipes governamentais capazes de ganhar
e depois de governar. E foi isso que o lulismo conseguiu, são uma das suas grandes virtudes. Isso. Desse ponto de vista, eu diria, olha, que exista um programa liberal é absolutamente normal, né? Olha, tem que disputar em equidade de condições e dar também para o outro lado as suas condições de vencer. André, num certo momento do lulismo, a gente percebia uma convergência nacional, com exceção da mídia, alguns setores aí, empresariado, o próprio mercado, os movimentos populares. Parecia até que a luta de classe tinha acabado. Agora, com essa radicalização, você vê alguma perspectiva de um pacto de bom senso aí que impeça? Porque mesmo que o lado que vencer em 2018, metade do país vai estar alijado se continuar essa guerra. Eu tenho pressão, Luiz, que nós entramos numa fase onde esse pacto que você está mencionando está muito distante. Na verdade, esse momento que você relatou talvez pudesse ser identificado com 2010, né? Foi o auge vamos dizer, do crescimento e da popularidade do ex-presidente Lula. Foi até que aí que eu falei do sonho rooseveltiano, que de alguma maneira tomou conta do imaginário do país. E depois, de fato, é interessante a maneira pela qual você abordou, começa a haver uma ruptura desses pactos, uma radicalização que chega no ponto em que nós estamos hoje. Eu acho que nós entramos numa fase liberalizante que, historicamente, no Brasil sempre vai no sentido de desconstrução do projeto nacional, porque o projeto liberal não é um projeto de soberania nacional. Né? E eu penso que isto vai durar um tempo. Durante este tempo, que eu espero que seja democrático, porque eu acho que esse é um outro ponto, né, que nós estamos numa situação em que a democracia não está assegurada, a possibilidade de um pacto mais geral eu acho muito difícil. O que eu penso que a gente deveria buscar são pactos parciais. No caso específico do momento que nós estamos vivendo, eu advogo em favor de uma frente democrática, né, que junte todas as pessoas que, mesmo pensando diferente até sobre assuntos substantivos, estejam de acordo em preservar a democracia no Brasil. Porque também isso está, como eu disse antes, em questão. Daí entra, para mim, uma incógnita aí, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Às vezes ele acena que pode ser um interlocutor, no momento seguinte ele já dá um escorregão para cá. Como é que você analisa ele politicamente? Eu tendo a achar, como você mencionou, né? Por exemplo, no processo todo do impeachment, ele até um certo momento fez intervenções muito sensatas, sempre do ponto de vista dele, que não é o meu, mas dizendo, olha, o presidente Dilma é uma pessoa honesta, ela, do ponto de vista individual, não está claro se houve crime de responsabilidade, até que num determinado momento, parece que a onda em favor do impeachment ficou tão grande que ele se sentiu obrigado a aderir, o que foi uma pena, porque eu acho que houve de fato um golpe parlamentar. Eu acho que historicamente isso vai ficar comprovado, que não havia crime de responsabilidade. E infelizmente o presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, aliás, com o qual eu discordo do ponto de vista da sua ótica neoliberal, ele foi uma voz, foi uma presença, uma liderança política democrática. E agora, recentemente, de novo, quer dizer, eu acho que ele acena com uma compreensão de que existe uma questão maior em jogo e parece se posicionar a favor da democracia. Depois ele dá algumas declarações que, do meu ponto de vista, parecem conestar aventuras que vão colocar mais ainda em risco a democracia. André, em momentos de catarse, assim, em países, Estados Unidos, Inglaterra, países desenvolvidos, como é que se comportam essas figuras referenciais? Eu estou falando porque quando vem essa onda que você mencionou, de repente você pega no Supremo ministros que têm histórico progressista, que pulam, não apenas se retraem, mas como viram de lado totalmente. Na política, entre juristas, entre essas ondas quando surgem, esses papéis de quebra-mar aí em outros países se manifestam de forma mais... Isso aí seria um sinal do subdesenvolvimento brasileiro? É interessante isso que você está me perguntando, Luiz. Eu não tinha pensado sobre isso. Eu precisaria estudar um pouco para fazer uma comparação cuidadosa, mas a primeira impressão que eu tenho é que sim, ou seja, que a formação brasileira ela é pouco consistente.
né? E no caso até uma formação de classe, né? Eu me lembro que o Marx tem uma observação muito interessante no 18 Brumário, comparando a França com os Estados Unidos, e diz, olha, nos Estados Unidos a formação de classes ela é muito mais fluida, porque o sujeito sempre pode ir para o oeste e buscar uma terra para ele não tem que ficar onde ele está. Enquanto que na França ou na Inglaterra, quem nasce proletário sabe que será proletário o resto da vida, ele faz parte de uma classe que se estabilizou. Então isso é interessante, quer dizer, uma sociedade que ainda não se estabilizou, né? E talvez isso explique essa fluidez que você está notando nos atores políticos, que de fato, e públicos, né? Que de fato mudam de posição de uma maneira incrível, né? E não funcionam mesmo, para usar a expressão bonita que você trouxe, de quebra-mar, né? No momento que deveriam fazer. André, você é filho de um intelectual que ajudou a desbravar o Brasil, a definir um rumo para o Brasil, ao lado de outros como Antônio Cândido. Você chegou a conviver com Antônio Cândido bastante? Eu tive, ao longo da minha vida, o privilégio de estar com ele, eu creio que umas 20 vezes, não mais do que isso. Então, algumas vezes tive um enorme privilégio de ter conversas mais longas com ele, outras vezes encontros mais curtos e mais públicos, mas eu posso dizer para você o seguinte, todos os encontros que eu tive foram muito marcantes para mim. Eu ouvi muito a respeito dele, do meu pai, para quem meu pai, o Antônio Cândido, foi decisivo para a formação dele, porque meu pai veio menino da Áustria para o Brasil, fugindo do nazismo, com 8 anos, com a mãe, e ele, muito jovem, se aproximou do então Partido Socialista Brasileiro. E o Antônio Cândido era uma figura muito importante nessa... lá com os crimes do Estado e tudo isso. Então, desde adolescente, né, eu ouço na minha casa as lições que o Antônio Cândido pôde dar ao meu pai, que meu pai me transmitiu. As vezes que eu tive com o Antônio Cândido só confirmaram esse aspecto assim, fundamental dele para um pensamento socialista democrático no Brasil. Maravilha. Eu preciso ligar um programa aqui de gravação. Vamos ver. O nosso entrevistado é Adriano Busa Lavalle, que é pesquisador do SEBRAP, da FEFELESH, professor da FEFELESH, e o tema é essa questão da representatividade política, dos partidos políticos e do sistema político. Adriano, como é que você está vendo 2018? Olha, é um cenário muito incerto, a popularidade do presidente está extremamente baixa, os partidos estão fazendo movimentos, mas em geral a classe política está com uma popularidade terrivelmente baixa, o que prefigura um cenário em que provavelmente algum aventureiro possa ter alguma oportunidade. Isso é difícil prever os movimentos. A última coisa que eu vi já na tentativa de começar a reposicionar as forças foram os programas de campanha do PCdoB, que claramente está tentando começar a capitalizar o estado de desastre da vida política nacional, mas não é claro que eles consigam fazer isso. Eu diria que talvez a gente não tenha registros sistemáticos de algum momento da história política do país em que a classe política tenha estado numa percepção de tão baixa legitimidade do ponto de vista da população. Durante o seu período, aí, nos últimos anos, nós tivemos as conferências nacionais, conselhos, tentativa de implementar conselhos, as ONGs surgindo, uma organização maior da sociedade civil. Por outro lado, você tem essa pulverização dos partidos políticos, a desmoralização dos partidos e agora a tentativa de impor cláusulas de barreira. Na sua opinião, tem que se abrir ou fechar o leque partidário? Olha, eu diria que o problema é como se abre ou como se fecha. Se o leque partidário fosse aberto porque ele exprimisse uma diversidade de posições sociais, como poderia ser numa sociedade muito fragmentada socialmente, em que você tem diversas clivagens, o número de partidos espelharia o que poderíamos chamar de preferências sociais mais plurais. Mas o que nós temos no caso do Brasil é que o número de partidos responde muito, é uma criatura das regras institucionais.
como você permite aos partidos se coligarem e barganharem com o tempo de TV, que afinal é o que importa, é muito fácil ou é muito rendoso você construir pequenos partidos e saber que esses partidos estão basicamente, são construídos basicamente para vender seu tempo de campanha aos partidos maiores, que de fato compram o apoio a um preço desproporcional, porque a capacidade desses partidos de trazerem votos ela é relativamente baixa, mas ao você comprar o tempo desses partidos, você não só aumenta o seu tempo, como você impede que o tempo do inimigo cresça. Então, tem mecanismos institucionais que, de fato, estão impulsionando a pulverização do sistema partidário, e isso não é razoável. Sistemas multipartidários, eles são, vamos, muito bem-vindos na medida em que eles espelhem a diversidade das preferências sociais. O que nós temos aqui é que esse multipartidarismo reflete mais os negócios da política do que a diversidade das preferências sociais. Então, e como é que se resolve? Porque hoje você tem agrupamentos mais à direita, mais à esquerda. Você vê uma direita ideológica ou o que ocorre é um sentimento de ódio, assim, em função desse mal-estar geral com a situação? Olha, eu diria que foi construída uma clivagem de natureza ideológica que talvez não coincida inteiramente com a divisão tradicional que poderíamos pensar de esquerda e direita, nos seus termos mais tradicionais, mas de fato uma das novidades do cenário político brasileiro é que nos últimos 4 anos, 3 anos e meio, houve um investimento maciço de uma parte da classe política, de uma mídia muito vociferante, que conseguiu consolidar ou cristalizar uma clivagem de natureza simbólica que eu diria que divide o país entre petismo e antipetismo. O petismo e o antipetismo, obviamente, é uma divisão que divide esquerda e direita, mas ela não é exatamente uma divisão esquerda e direita, é uma divisão em relação a um partido, a certas figuras públicas e a construção pública que se fez desse partido como um partido que ele é, por definição, associado à corrupção. Então, houve toda uma construção simbólica de que as mazelas do país basicamente residiam nas más gestões do PT e que a experiência ou a expressão mais nítida disso era o grau de corrupção ao qual o PT tinha levado o país. Obviamente que ao semear ventos, a classe política está colhendo tempestades, porque ao construir essa clivagem simbólica, ela fez acreditar uma parte da população que a corrupção fazia parte desse monstro chamado PT. E o que a população veio a perceber, assim que a Lava Jato continuou e a Dilma foi destituída, é que de fato os problemas de corrupção são endêmicos na classe política. E como foi construída essa associação muito forte entre corrupção e todos os males maiores do país, agora a classe política está pagando o preço, né? Está colhendo a tempestade que semeou e com um descrédito generalizado. Então essa é uma clivagem que me parece que é nova. Uma parte dessa clivagem tem atores claramente de direita, mas eu diria que eles são atores ideologicamente posicionados à direita, são minoritários nessa clivagem. Você tem muito forças políticas mais oportunistas, tentando capitalizar o clima de opinião, tentando se defender da Lava Jato, do que propriamente, eu diria, uma virada mais geral à direita do ponto de vista ideológico. Os políticos, boa parte desses políticos estão indo onde acham que vai render voto. Então, agora, como é que resolve esse pepino? Eu lembro algumas pesquisas que saíram nas passeatas aqui pró-impeachment, em que grande parte se definia como de direita, liberal, menos Estado, daí se indagava. Vocês querem educação gratuita? Queremos. Querem saúde gratuita? Queremos. Querem... Quer dizer, a gente está vendo claramente agora nas reformas da Previdência e na reforma trabalhista que, digamos, essa visão genérica do liberalismo não resiste aí ao embate com a realidade, né? De que maneira que se resolve esse pepino e com esse país partido ao meio aí, em 2018, independentemente de quem vencer as eleições? Me parece que o que a gente viu recentemente, especialmente no contexto da greve geral,
é a tentativa de introduzir uma outra clivagem, e essa outra clivagem é de natureza socioeconômica. Então é como se nós tivéssemos basicamente duas grandes clivagens. Eu não diria que essas clivagens são traversas, o que uma é horizontal e outra vertical, porque elas não cortam exatamente o país pela metade. Você tem uma clivagem ideológica, PT, anti-PT, que tem uma certa componente à direita, e você tem outra clivagem que está sendo construída, que é uma clivagem de natureza socioeconômica, o que corresponderia mais tradicionalmente com aquilo que nas ciências sociais chama de classes, né? E que tem a ver com boa parte das medidas que estão sendo tomadas pelo governo Temer, onde é claro que uma parte da população está pagando os custos dessas reformas, que os segmentos que estão sendo beneficiados, quando você olha para a política indigenista, para diversas políticas, são segmentos associados ao empresariado, são segmentos e grupos desabastados, e isso está permitindo produzir ou insinuando que é possível se produzir um realinhamento social, onde você introduz a dimensão socioeconômica. E se você introduzir a dimensão socioeconômica, essa dimensão socioeconômica não parte PT anti-PT. Essa dimensão socioeconômica faz outra coisa. Ela parte aqueles que são afetados pelas reformas, aqueles que veem que os resultados dessas medidas, eles amargarão prejuízos contra aqueles que estão tomando essas reformas. E me parece que parte da disputa política no plano simbólico, ideológico dos próximos meses será ver se essa clivagem pode ser construída, porque é a única forma que forças mais à esquerda tenham condições de se posicionar no cenário eleitoral 2018. Só uma pergunta, a sua nacionalidade qual é? Eu sou mexicano. Mexicano? Como é que, digamos, dentro do México, nessas disputas de direita e esquerda, como é que as corporações públicas, especialmente judiciário e corporações estatais, se comportam? Olha, México foi um país tradicionalmente corporativo, né? É uma tradição de organização política vertical, em que as corporações que organizavam os interesses sociais, elas operavam dentro do Estado e alinhavam-se politicamente com a política do Estado. Esse cenário, que foi o cenário que caracterizou a maior parte do século XX, não é mais, ou não é inteiramente o cenário pós-transição. México é um país de transição muito dilatada, ela começa no final dos anos 60 e explode no final dos anos 80 e conclui nos anos 2000. Então é uma transição muito dilatada, e o que nós temos hoje é uma espécie de híbrido, uma sobrevivência de certas corporações à defesa dos seus interesses mais escusos, com um sistema partidário que não consegue mais controlar essas corporações, e um cenário eu diria, de governabilidade difícil pela fragmentação do poder. Isso é o que nós temos hoje no México. E você vê semelhanças, obviamente, com o Brasil. Como é que você vê o papel do Ministério Público, Polícia Federal, TCU, Judiciário aqui no Brasil? O Brasil tem uma enorme diferença em relação ao México, eu diria, em relação à maior parte dos países da América Latina, e é que essas instituições, com os ônus e bônus do que isso implica, têm um grau relativamente elevado de autonomia. Né? Obviamente que essa autonomia tem ônus e bônus. Tem os bônus de permitir que existam investigações independentes, que seja possível fincar responsabilidade em membros da elite política, em figuras do alto empresariado, mas também existem arestas menos agradáveis ou mais polêmicas, como a judicialização da política ou a intervenção sistemática do judiciário em certas políticas públicas. Então, esse fenômeno ali não existe no México, como não existe em boa parte dos países da América Latina. O judiciário não é independente, o judiciário basicamente está alinhado ao poder executivo, que o constitui ou define, ou ao partido dominante que o constitui ou define. E a mesma questão acontece com a Polícia Federal. A polícia é uma corporação que costuma estar subordinada ao Estado.
No caso do Brasil, o fenômeno é um fenômeno muito particular, porque o Ministério Público deixou de exercer funções de advocacia do Estado e passou a se tornar um representante de interesses difusos da sociedade contra o Estado. E esse é um processo histórico muito singular, que é parte da história do que a gente está presenciando, mas não tem equivalente em outros países da América Latina, pelo menos claramente não na Argentina, claramente não no México, não na Venezuela, não na Bolívia. E, na sua opinião, tem alguns setores que acham que, em função desses riscos que o Brasil corre, de racha, de radicalização e tudo, haveria espaço para um eventual pacto político visando preservar aí a institucionalidade entre PSDB, PT, Fernando Henrique e Lula. Você acredita nessa possibilidade? Eu acho que ela é muito distante. Não, me parece que ela é distante. Ela é distante. Teríamos que esperar um pouco para ver quais são os rumos da Lava Jato e se de fato ela acaba por colocar em xeque, como parece que fará, a elite política toda, mas em princípio me parece que por hora isso só são balões de ensaio. Não há informações mais específicas que eu saiba de que de fato isso esteja acontecendo. O Fernando Henrique insinuou essa possibilidade, mas me parece que eu não vejo qual cálculo político poderia ser interessante para o PT de entrar num pacto desses. Basicamente porque ele já foi sacrificado, perdeu a cabeça, levará muito tempo para se reerguer do ponto de vista de se tornar uma alternativa viável eleitoralmente a nível nacional. Está fazendo esse trabalho, e entrar num pacto desses, na verdade, simplesmente diminuiria o custo político do outro lado. Não vejo que cálculo seria interessante, a não ser se você dissesse que seria possível salvar suas próprias lideranças, mas como isso não está dentro das baralhas possíveis do jogo, porque aqueles que fazem um pacto político não são os que estão sentados na mesa do juiz, eu não vejo que cálculo político poderia ser interessante para o PT nessas circunstâncias. Maravilha. Adriano, obrigado pela entrevista aí, viu? Eu que agradeço, Luiz. Grande abraço. Outro. 1, 2, 3, 4, 5. O Gerson vai nos explicar para a gente que era 2 minutos. Bom, há uma velha nova discussão que vem de muito tempo sobre se a canção terminou ou não. Muita gente acha que com o avanço com as mudanças harmônicas e tudo, com os experimentalismos, não há mais espaço para a canção. Mas a canção continua viva. E em São Paulo tem um movimento musical já pouco conhecido fora dos círculos musicais, porque em geral a mídia se baseia apenas naquilo que vem das grandes gravadoras, dos releases. E uma dessas experiências muito interessantes é a de Joana Garfunkel, de uma família de músicos bastante conhecida em São Paulo, que acaba de lançar o seu CD Cruíra. Ela está junto com uma das nossas referências de violão aqui em São Paulo, que é o Ítalo Peron. Joana, conta um pouquinho do projeto. Em que consiste? Consiste primeiro em uma paixão, né? Acho que é assim que começa, né? O trabalho do artista, acho que tem a ver com a paixão. Eu estou há muito tempo burilando esse repertório, mas eu fechei esse repertório pensando escolhendo, na verdade foi uma escolha que pareceu aleatória, depois eu fui vendo, assim, é um repertório que conversa o tempo inteiro com a poesia e com a literatura, e esse vem sendo meu trabalho e minha pesquisa, já faz 10, 12 anos que eu venho trabalhando numa parceria com meu pai, Jean Garfunkel, no Canto Livro, e então a minha vontade de cantar veio muito, determinadas canções veio muito dessa pesquisa. Então, me conta um pouquinho, como é que vocês, em que consistiu a pesquisa sobre Guimarães Rosa? Bom, a pesquisa, durante a faculdade eu sou psicóloga na vida real, puckiana, e eu estudei, eu resolvi conciliar o útil ao agradável durante a graduação e resolvi fazer uma iniciação científica sobre o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa.
E daí, daquela época, eu comecei, assim, eu sempre cantei na minha vida, mas aquele período teve um vácuo, assim, na música, na minha vida, e eu comecei a narrar textos do Guimarães, decorar. Eu fui para Minas, conheci os Miguelins, que são narradores de Cordesburgo maravilhosos, conheci a Dora Guimarães, a Elisa Almeida, e daí comecei, foi uma época da música no texto, né? Não no texto da música, assim. E quando você fala em narrativo, que é em saraus, em shows? Eu tive uma parceria, muitos saraus, assim, né? De ir lá e contar um conto inteiro de cordas, tameia, as pessoas ficavam, algumas dormiam, outras achavam incrível. E eu comecei decorando a primeira página do Grande Sertão Veredas, porque apesar de ter lido, relido, estudado esse livro, a primeira página... Você decorou? Decorei a primeira página na época, e aí eu entendi. Entendi. Tá. E daí fui decorando trechos que eu gostava muito e meu pai tinha já esse sonho de compor para o Grande Sertão Veredas. E daí a gente fez um trabalho a partir disso. Então eu ajudei muito com os recortes de textos, porque conhecia a obra de ponta cabeça na época, enfim, tinha acabado de escrever sobre ela. E ele foi compondo e a gente fez o nosso primeiro show do Canto Livre, que é o Sertão na Canção. E eu fui cantando cada vez mais, ele foi narrando cada vez mais, a gente teve essa negociação. E as canções eram música e letra dele? E de Paulo Garfunkel, que é meu tio. Tá. Né? Os Garfunkel, o que é? Os Garfunkel. Os Garfunkel. De onde que veio o sobrenome? É um sobrenome francês e judeu. Não tem nada a ver com Simon. Com Paul Simon. Deve ter lá atrás. Pode ser. Tudo primo, né? Pode ser. Mas sempre me perguntam, né? E essa fase desse aqui, você fez uma seleção aqui de grandes compositores, tendo em comum, você fala, narrar uma história. Isso. O Canto Livre existe a gente tem 12 anos, a gente tem mais de 20 shows diferentes, a gente fazia shows, uma época a gente ganhou um prêmio ibero-americano de ações em museus. E daí a gente tinha uma parceria com o MAN de fazer shows para as exposições. Então nisso a gente foi criando quase uma metodologia, né, de roteiros, são narrativas nossas a partir de um poeta, teve o Grande Sertão Veredas, que o roteiro já estava um tanto, né, construído, mas daí a gente fez o Jorge Amado Amor e Mar, o Vamos Embora para Passarga, do Manuel Bandeira, e aí foi indo, e por exemplo, a exposição do Portinari Jovem, a gente fez um show, descobrimos que ele é um poeta, não sabia que ele era um poeta, enfim. E daí isso faz parte do meu jeito... Vamos ver o seu jeito de cantar, então, a primeira esse disco, ele parte dessas canções, mas elas estão amarradas num fio narrativo. Qual que é a primeira? A gente vai fazer com Ruíra? Com Ruíra, que é o nome do CD, né? Uma parceria da Beth Amin com o Jean Garfunkel. Beth Amin que já nos deu entrevista aqui no último programa. É verdade. Beijo
essa música eu vou oferecer para o Luiz Fernando, que é um velho frequentador do blog, que voltou maravilhado do seu show. Ai, que legal! Falou, você precisa conhecer. E essa música, acho que traz, tanto essa quanto a última canção é uma música do meu pai também, que é o Cruzeiro do Sul, do meu pai e do meu tio, que traz um pouco essa fala de esperança, né, de que a gente pode voar. A ideia do Curruíra é um sobrevoo, né, é um sobrevoo pelas minhas paisagens sonoras da canção brasileira e suas fronteiras, né? O que para mim é genuinamente essa canção da qual eu, né, que me emociona, que eu tenho vontade de cantar, enfim. Então, vai para além um pouco do meu território aqui, né? Psiconca, qual? De anjo e garras de
mais, hein?